E agora a gente vai chamar o nosso primeiro palestrante do dia. Ele que participou da primeira edição do TAP lá em Curitiba. Não estava tão frio, né, Nilson? Não lembro. Vem para cá, Nilson Nogueira, consultor de agronegócio da Celeris, e ele vai falar um pouquinho sobre mercado 22-23 e exportações. Palmas para o Nilson, pessoal. Pode pegar. Aí, tudo bem? Ótimo, Suelen, com você? Eu vou bem também. Eu vou te passar aqui o passadorzinho de slides. A gente já teve junto lá no primeiro GTAP. É um prazer ter você aqui novamente. E agora a gente vai falar de mercado. O palco é todo seu. Obrigado, Suelen. Obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo, né? Até aproveitando a deixa que o Anderson deixou para a gente a respeito de exportação. É um pouco disso que o material que eu preparei para vocês vai ter, especialmente numa visão de longo prazo. A ideia aqui é discutir como é que a exportação deixa de ser uma questão conjuntural para, de fato, ser algo estrutural de longo prazo. E assim, eu sinto uma honra muito grande de estar aqui com vocês, todo mundo que pôde acompanhar a nossa trajetória desde a pandemia, né, dos eventos online, agora presencial, especialmente por dois motivos. Primeiro que, de fato, a grande discussão do GTAP veio dessa discussão de exportação. O mundo vai comprar milho brasileiro. Então, isso é uma mensagem muito clara para a cadeia produtiva e para os produtores. E outro ponto é que essa competitividade, essa exportação, tem uma discussão muito grande dentro da fazenda. O Brasil só exporta milho e outras commodities agrícolas porque a gente tem competitividade dentro do país e especialmente dentro da fazenda. Então é justamente isso que a gente vai discutir nos próximos 15 minutos aí, a gente dá um pouco de luz desse mercado. Vamos lá, pessoal. O que a gente tem de curto prazo? Essa é a grande figura dos últimos 10 anos do nosso nível de exportação. Na prática, especialmente a partir da última década, a exportação brasileira gradativamente vai ganhando espaço no mundo e dentro também da nossa produção. A ponto da gente poder falar que nos últimos 3 ciclos, a gente fica ali próximo dos 40% do que é produzido internamente, indo para o mercado internacional. Então, o milho deixou de ser aquele produto que vai de carreta para o granjeiro, para alguma indústria de mercado interno, para ir de navio e grandes volumes para o mercado internacional. E por que isso acontece? Basicamente, o Brasil reúne algumas características muito importantes de competitividade. Primeiro é que nós somos ágeis. Então, tem disponibilidade diária, tem tido ganhos recorrentes de produtividade, que faz com que o Brasil tenha, de média de crescimento ano a ano, incrementos de mais de 10 milhões de toneladas quando a gente tem boas safras. Então, na prática, a gente gera excedente para exportar para o Brasil. E outro ponto é que a gente é competitivo, especialmente a partir da segunda safra, com os ganhos de escala, otimização de terra, maquinário, isso aí vocês são craque. O Brasil tem preços competitivos a níveis internacionais. Então, na prática, a gente produz muito, produz rápido e produz de forma competitiva, de forma barata para o mundo. E para onde que vai esse milho, A gente tem uma discussão de pauta exportadora. Aqui é um pouco do que a gente viu nos últimos 5 anos, de 2018 para cá, que é quando isso ganha uma relevância maior, a gente chega nos 35%, 40% da nossa produção sendo enviada para exportação. E o que a gente consegue ver na pauta exportadora é que a gente tem uma pauta bastante diversificada. Então, boa parte desse milho vai, por exemplo, para Irã, Japão, Egito, Espanha. Então, a gente tem Ásia, tem Europa, tem Norte da África como principais importadores desse milho brasileiro. Notem que China ainda não está dentro desse balaio, dessa composição de países. E China é um tema importante, a gente vai tratar ao longo da nossa conversa. E aí, quando a gente compara a cadeia do milho até com outras cadeias de grande, até maior relevância no agro brasileiro, a gente consegue ter essa noção de expressividade, tanto do ponto de vista de diversificação, que é esse primeiro gráfico. Aqui é um índice de concentração, então quanto menor esse índice, melhor, ou seja, mais diversificado é a nossa pauta exportadora. Então, o milho ganha de soja, ganha dos outros complexos relevantes de exportação no mundo. E uma outra estatística interessante é que, do ponto de vista de número de compradores do milho brasileiro,
O milho é a cadeia que tem o maior número de compradores que compram mais de 1 milhão de toneladas. Então, nessa média dos últimos anos, aí, a gente teve 12 países diferentes que compraram mais de 1 milhão de toneladas. Se você vai para a cadeia da soja, outros produtos, fica restrita a 5, 6, mesmo soja, a gente exportando quase 2 vezes mais. Então, na prática, a gente produz bem de forma competitiva e consegue atender uma pauta, uma quantidade de países bastante diversificados pelo mundo. E aí, quando eu vou para o mundo, né, olho essa visão de longo prazo, a gente consegue ter uma noção já interessante de como é que como é que aconteceu isso nos últimos 20 anos. E o grande ponto aqui é quando a gente olha a curva de crescimento de demanda por milho, seja para usar ração animal, seja para usar etanol de milho ou outros usos, consumo alimentar, por exemplo, a gente vê que o milho tem uma tendência de crescimento bastante elevado, acima dos outros cereais, que é essa linha pontilhada em amarelo, e bastante resiliente, ou seja, ao longo das últimas cinco décadas, praticamente a gente não teve queda de demanda, muito pontual, ou seja, a gente cresce e cresce de forma uniforme. Mas aqui tem um desafio, e um desafio especialmente para a exportação. Quando a gente olha esse mesmo indicador, que é um indicador de trading, ou seja, quanto do milho produzido pelo mundo viaja o mar, é exportado a nível entre países que forma esse trade, a gente vê que o milho ainda é um produto de arranjos regionais. Então, o milho que é produzido no Brasil, no sul do Brasil, fica bastante no sul do Brasil, o milho que é produzido na China, ainda fica bastante na China. Então, na prática, a gente tem que desenvolver esse mercado de exportação e elevar esse número, esse trade de milho, talvez ficar próximos de outros produtos ali relevantes. Caminhando. E para que esse milho é utilizado, né? Também outra estatística interessante. Além de ração, além de ser um volume cada vez crescente, o milho ganha share no feedstock global, ou seja, a ração tem cada vez mais milho, cada vez até mais farelo, mas especialmente milho. Outro ponto interessante é o uso do milho para etanol de milho. A gente começa a ver nos últimos 5 anos usinas aqui no Brasil, mas hoje, quando eu pego de todo o volume produzido de etanol, de etanol no mundo, o etanol de cana do Brasil, o etanol de milho nos Estados Unidos e outros países também, quando eu coloco tudo isso dentro de um balaio, eu vejo que o milho já faz mais do que 70% da capacidade de biomassa para transformar em etanol. Então, por mais que a gente produza muita cana, quando a gente faz a conversão para etanol, o milho é o queridinho. E aí, quando eu olho, por exemplo, Estados Unidos, no início da última década, e até mesmo o Brasil, que é essa última curva verde aqui desse último gráfico, a gente consegue ver que cada vez mais milho tem entrado na cadeia de biocombustíveis, o que é uma diversificação importante para o uso desse produto. E aí, quando eu olho de curto prazo, né, entender um pouco de conjuntura, de onde tem espaço para esse milho brasileiro entrar no mercado, vamos lembrar que nos últimos 3, 4 meses, o Brasil vem exportando volumes recordes, né? Desde agosto, a gente vem batendo recorde de exportação de milho, mês a mês, para o mesmo período, né? Para os meses de referência nos últimos anos. Então, a gente já começa a beber um pouco dessa fonte. E o principal ponto que a gente vê de curto prazo é justamente uma alavanca por um problema de seca no hemisfério norte. Então, Estados Unidos produziu menos, está colhendo menos esse ano, União Europeia com problemas de insumos, problemas de seca no hemisfério norte como um todo, China com dificuldade de crescer sua produção. Então, tudo isso abre espaço para a gente mandar milho para o restante do mundo, no curto prazo. Então, o restante de 22 e 23, a gente ainda vê um espaço relevante para a exportação de milho. Tá? E aí, quando a gente olha o espaço que o Brasil ainda tem para ganhar nesses países, tanto China, mas especialmente países da União Europeia, a gente consegue ver que a gente entra pouco nesses mercados, a não ser Europa, Espanha, que tem um volume um pouco maior, Irlanda, Portugal, a gente ainda tem uma série de países da União Europeia como um todo, com espaço, com volume para a gente entrar e ser competitivo. O que vai compor, no longo prazo, um volume cada vez maior de exportação. E aqui a gente entra no tema de destaque da nossa apresentação, que são as discussões de China, né? E aqui é até inevitável a gente olhar os mesmos sinais que nós tivemos
no mercado da soja há 20 anos atrás e tentar fazer um paralelo com o que a gente está vendo no milho. O primeiro ponto da discussão de China, acho que vale chamar a atenção, é que o milho na China é um produto tradicionalmente nacional. Então, a China ainda tem um volume relevante de produção e consumo, especialmente para suínos, tem uma indústria de etanol que está também relevante como usuária desse milho, mas a gente começa a ver que a demanda de milho na China começa a crescer mais rápido do que a oferta de milho na China. Então, isso acaba criando um excedente, um espaço, para a China ter que buscar isso em outros países. Isso acontece especialmente a partir do ano de 2016, que é quando a China tira o milho da lista de produtos de compras estratégicas. Foi a mesma coisa que aconteceu ali no começo dos anos 2000, que a gente pode fazer um paralelo aí das últimas 2 décadas, que o Brasil começa a exportar cada vez mais volumes de soja para a China. Então, a gente começa a ver sinais parecidos agora no milho do que a gente viu há 20 anos na China. Outro ponto é a própria questão de uso desse milho por lá, então, tanto para ração animal, para etanol, para usos industriais, volumes cada vez crescentes e de diferentes cadeias. Então, o milho na China não é só para animal, não é só para um único fim, o que diversifica e diferencia drivers de consumo para aquele país e aumenta também a relevância em diferentes cadeias do próprio milho brasileiro. E aí, se a China parece ou aparenta ter essa vontade de comprar milho de outros países, a gente tem que olhar quem são as origens relevantes, fortes, e o que eles já vêm fazendo nos últimos anos. Quando a gente pega, especialmente a partir do ano de 2016, 2017, a gente já vê a China começando a diversificar as origens desse milho importado, para além dos Estados Unidos, Ucrânia, alguns outros países ali da região, mas ainda não vê Brasil. Teve uma série de acordos firmados nesse último ano. Semana passada, o Ministério da Agricultura enviou uma lista de terminais, operadores autorizados a exportar esse milho brasileiro para a China. Então, tanto do ponto de vista regulatório, mas principalmente do ponto de vista de uma oportunidade econômica, o milho brasileiro tem espaço no trading chinês. E um outro ponto importante é a discussão de estoques, né? A China tem um volume muito grande de estoques de vários commodities agrícolas, mas quando a gente olha para o milho, a gente vê que, especialmente a partir de 2016, esses estoques começam a ficar instáveis, até com uma resposta à mudança da política de uma China mais centralizadora, compradora de milho, e até mesmo do custo elevado que a China tem de manter esses estoques por meio de subsídios, diferença, complementação do preço mínimo e do preço de mercado que o pessoal trabalha por lá. Então, começa a ficar cada vez mais caro você manter estoques, ter preços e políticas que já começa a gente ver um pouco de esgotamento, a ponto de incentivar a China a diversificar as origens. Então, se está caro essa política, vamos começar a olhar outras origens, outras formas de ter acesso, ter autossuficiência desse milho. E aí a gente aponta o Brasil como um fornecedor ágil, como a gente colocou. E aí, atualizando o número que o Anderson trouxe, né, aqui para o longo prazo, a gente vê um potencial de importação de milho da China em algo em torno de 55 a 90 milhões de toneladas para o final da próxima década. Ou seja, a gente já vê que a China, seja milho brasileiro ou de outros países, vai vir forte para esse mercado como um importante importador. E aí vem um número-chave que a gente traz para a discussão, esses 44,6, que é esse segundo ponto em vermelho aqui, é o que a gente vê como uma premissa mais razoável de exportação de milho do Brasil somente para a China lá em 2032. Ou seja, hoje o Brasil, nos bons anos de exportação de milho, faz esses 40 milhões de toneladas, daqui 10 anos a gente vai ter que no mínimo dobrar somente para a China. Então, todos os outros consumidores, Egito, Irã, Espanha, vão continuar comprando do Brasil, e aqui está um pouco do nosso desafio, somente para a China exportar esses 40 milhões de toneladas. E, na prática, essa discussão de exportação, ela volta para uma discussão de competitividade e produtividade. Então, para a gente chegar naqueles 200 milhões de toneladas de demanda que a gente prevê para 2032, 2033, com uma taxa normal de marcha de crescimento de área plantada nos últimos anos e para a próxima década,
O Brasil tem que sair de uma taxa média, que no último ano até foi atrapalhada pelos problemas de seca no sul do Brasil, de algo em torno de 90 sacas por hectare, para algo em torno de 120, 125 sacas por hectare, a depender do cenário que a gente analisa. E aqui, 120, a gente escuta produtores, mas como uma média é um desafio muito relevante. E quando a gente extrapola essa média para outros segmentos produtivos, a gente está falando de médias de produtores, entre 30% e 35% dos produtores aqui do Brasil, produzir ali acima de 160 sacas por hectare. Então, de fato, esse é o desafio endereçável para a cadeia produtiva de insumos e para os produtores. Aumentar o número de produtores no topo dessa pirâmide e fazer com que esse topo da pirâmide seja cada vez maior. E para finalizar aqui minha discussão, até aproveitando um pouco do que o Anderson trouxe, há 10, 15 anos atrás, dificilmente a gente ia ouvir falar de inverno, área de inverno maior do que a área de verão. A gente foi lá, já está com mais de 3 vezes a área de inverno em relação à área de verão. Dificilmente a gente ia falar que o Brasil ia ser um exportador global relevante, vindo até da nossa trajetória, nossa relevância de mercado interno, e hoje o Brasil já se consolida como o segundo maior exportador de milho. E aqui ficam as provocações para os próximos anos, né? Quando é que o milho, a produção de milho, vai passar a produção de soja a nível nacional de forma consistente? E também quando é que o Brasil vai se tornar o principal exportador global? Então, esse é o tamanho do nosso desafio, esse é o tamanho do que a cadeia produtiva e os produtores vão ter que fazer a médio e longo prazo, e parte disso já está sendo feito, para a gente estar preparado para os volumes crescentes de mercado interno e também para a exportação. E agora com um ponto importante, China cada vez mais dando liquidez, relevância no mercado de milho também. Agora sim. Isso é interessante porque a gente tem em que se pautar, né? Porque a China divulga de 5 em 5 anos um plano, né? Do quanto deve consumir, de demanda interna. Então, o que você trouxe corrobora justamente por essa questão que o produtor e toda a cadeia produtiva brasileira tem muito em mente, né? Que é o planejamento, a gente se planejar, porque o futuro é agora, né? Se você for pensar. Queria agradecer muito a tua participação mais uma vez.